Bom, tenho certeza que o Gustavo, ele conseguiu trazer mais repertório aí para vocês de como utilizar a inteligência artificial no dia a dia, né? A gente está mais acostumado a usar a IA, principalmente como assistente ali no dia a dia, muito especificamente o chat GPT, né? Mas ele trouxe aí a aplicação de várias formas diferentes, né? E aí eu acho que é legal só trazer aqui de novo os principais momentos que, tudo bem, esse ainda não é o maior potencial, você talvez ainda não esteja utilizando a inteligência artificial em todo o seu potencial, de todas as formas possíveis, mas é legal você já ir se familiarizando com essa ferramenta e usando no dia a dia, né? Então, tá travado, né? Tem alguma tarefa que você tá procrastinando, que você não tá conseguindo começar? Acho que a primeira coisa que você pode fazer é se perguntar o que eu tô querendo evitar. Aí você talvez tenha algumas respostas um pouco mais profundas, mas se você não quiser se perder em algumas reflexões existenciais, a segunda coisa que você pode fazer é, de fato, ir lá conversar com o chat GPT, né? Então, o Gustavo, ele fala ali muito sobre essa lei da inércia, então a gente sabe que tem uma certa resistência, não de todo mundo, mas de uma parte aí das pessoas de fato começarem a utilizar a inteligência artificial. Todo mundo acaba passando por essa fase e se questiona. Ele mesmo traz uma brincadeira lá do começo do vídeo, né, de como seria, dos dois extremos que a inteligência artificial pode chegar, e é claro que a gente vai se questionar e vai ter essa resistência de começar a utilizar, mas é muito importante a gente, de fato, começar a se atualizar e começar a utilizar, porque esse é o futuro, né? Então, a gente tem essa perspectiva da lei da inércia em dois pontos, tanto a gente sendo o exemplo, não precisando esperar que alguém venha incentivar para a gente começar a usar, e como líderes mesmo de incentivar as pessoas a transformar a forma de pensar e de agir, né? Então, dá para usar aí quando está travado, quando está procrastinando. Ele mesmo trouxe um exemplo super legal. Então, o que você não gosta de fazer hoje em dia que poderia ser substituído por uma inteligência artificial? Tenho certeza que já deve ter alguma inteligência artificial que pode te ajudar nisso, né? Ele mesmo deu o exemplo ali de fazer uma planilha de orçamento, por exemplo. Mas esse é um caso, eu tô falando aqui bem para as pessoas que ainda estão ali, né, começando a utilizar, utilizando de maneira muito incipiente ainda, mas a gente sabe que também tem muita gente que está utilizando aí a inteligência todos os dias, de fato, o tempo inteiro, né? E aí a provocação que eu trago aqui é a que o próprio Gustavo traz, né? Que a inteligência artificial não é um destino, né? Ela é uma jornada. Então, que tal, né, cada vez mais se desafiar a usar ainda mais a inteligência como essa inteligência em todo o seu potencial, né? E muito além do chat GPT e explorar várias outras inteligências. E aí, Marcos, o que você achou da palestra? Eu achei incrível como o Gustavo fala sobre transformação. Então, ele dá alguns exemplos, ele dá uma lógica para ser seguida, mas vale lembrar que não é bem uma escala, não é bem um passo a passo. Então, você não precisa começar pela transformação individual para ir para a transformação de equipe. Você pode, dentro de todos aqueles pontos que o Gustavo trouxe, selecionar aonde está doendo mais, atacar aquele ponto, realmente resolver, e aí você vai para os outros pontos e tá tudo bem, tá? E aí quando a gente fala de AI, Carol, eu acho que é muito bacana isso que você trouxe do nível de assistente. Então eu gosto de separar a AI em 3 níveis: o assistente, o consultor e o integrado. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O nível assistente é onde provavelmente 90 e muitas por cento das pessoas se encontram hoje em dia quando o assunto é AI, que é quem usa o ChatGPT como Google. Ainda não confia tanto no TikTok para usar o TikTok como Google, mas já usa muito o ChatGPT como Google. E faz uma pergunta direta, é muito mais um bate-bola, às vezes é uma ou outra coisa mais complexa em estrutura que pede, mas está muito como nível assistencialista mesmo ali. E aí quando a gente vai para o nível consultor, eu queria explicar com um exemplo que particularmente eu estou muito envolvido dentro da Mindsight aqui. Junto com o time de inovação, a gente está liderando uma frente de aplicação de inteligência artificial dentro do módulo de avaliação de desempenho. Como que funciona isso? Assim como o Gustavo traz, a gente parou para se perguntar, o que está acontecendo agora?
Quais são as dores que a gente quer resolver? A gente olhou para o mercado e percebeu que muitas soluções de AI ficam no nível de assistência. O que está tudo bem. Se está resolvendo uma dor, se é a ferramenta, se a maturidade que a gente está usando está resolvendo no nível de assistência, está perfeito. Mas a gente percebeu que dentro do nível de consultoria ali, tinham algumas oportunidades. Por exemplo, quem aqui do RH vai entender que às vezes você precisa ser chato e ficar cobrando a liderança, cobrando os colaboradores de preencher a avaliação de desempenho. Ou então, quando a pessoa preenche, nem sempre o que ela escreveu é fácil de ler, nem sempre a pessoa tem o domínio da palavra ali para realmente conseguir escrever o que ela pensa, o que ela acha, ou traduzir dados e fatos em um texto que seja coeso. Olhando para isso, a gente percebeu, putz, e se a gente conseguisse melhorar isso, melhorar como isso é feito hoje em dia? Algumas funcionalidades nasceram a partir disso. Uma primeira grande funcionalidade é a possibilidade da transcrição da resposta via áudio. Então você não precisa mais escrever, você pode conversar com o nosso módulo de avaliação de desempenho, por assim dizendo, e ele vai transformar toda aquela sua fala em um texto. Isso já ajuda muito na adesão, porque às vezes a pessoa não quer ficar escrevendo ou respondendo múltiplas avaliações, e o áudio ajuda bastante nisso. Além disso, a gente percebeu que se a gente traduzisse melhor o que está falando ali dentro, se a gente tivesse uma tecla SAP, então o nosso módulo de inteligência artificial consegue, dentro do texto que foi escrito ou falado, detectar quais são os principais pontos de desenvolvimento, os principais pontos fortes que foram, que estão às vezes nas entrelinhas ali, certo? A gente transforma isso numa estrutura de taxonomia completa. Saindo um pouco ainda do módulo de avaliação de desempenho, continua a nossa jornada de inteligência artificial para avaliação de desempenho. O que isso quer dizer? A gente coleta todos esses dados da AVD, transforma em pontos acionáveis de sugestão que a gente, de fato, acha que o colaborador deveria agir de alguma maneira. Óbvio, dentro do fórum de gente, para quem usa o nosso módulo de fórum de gente, a liderança, o RH, vai conseguir decidir, dentre todos os pontos que a AI está sugerindo, o que realmente a gente quer fazer, como que a gente quer calibrar de maneira qualitativa aquelas pessoas. Depois que a gente passou pela AVD, depois que a gente passou pelo fórum de gente, a gente continua a consultoria, pegando todos esses dados e escrevendo um feedback e um PDI completo e personalizado para cada pessoa, e a gente pode acertar até mesmo o tom de voz. Eu acho que isso é um pouco da sublimação do nível de consultoria de AI. E aí, óbvio, vamos falar um pouco do nível integrado. Aqui é muito fácil de viajar na maionese, tá, pessoal? É até difícil de trazer alguns exemplos, mas eu vou tentar. Vamos dar um exemplo do que seria a AI integrada. Hoje em dia já é possível encontrar no mercado televisões com inteligência artificial. O que isso quer dizer? Que ela vai criar um novo programa de TV para você? Ainda não. Mas o que ela vai fazer é, se você estiver assistindo televisão e vamos dizer que alguém liga o liquidificador, ela automaticamente vai aumentar o volume. Isso é muito legal. Isso já é inteligência artificial integrada. A gente vai chegar lá em muitos aspectos para dentro do RH, mas ainda faltam alguns passos. E agora, deu para perceber que eu posso ficar falando isso aqui o dia inteiro, né? Eu gosto muito desse tema, mas vamos com calma, vamos aterrissar. Não adianta a gente ficar viajando na maionese aqui, eu acho que eu entrego um pouco a minha idade quando eu falo essa expressão. Não adianta a gente ficar viajando e elucubrando e pensando em aonde a gente quer chegar se a gente não responder as perguntas que o Gustavo nos provocou a responder. Qual é a dor que a gente quer resolver e quais são as ferramentas que a gente vai usar para isso, certo? Pessoal, vamos lá. O primeiro bloco vai ficando por aqui, mas calma, calma, calma. A Carol ela vai ter um recado muito legal para falar e a gente volta hoje ainda às 5 da tarde. Carol, com você. Boa, Marcos. Eu acho que para quem ainda está com dúvidas, pessoal, sobre o programa de indicação, aguenta aí mais 2 minutinhos que a gente vai passar aqui para vocês exatamente como que funciona, tá? E vocês não podem perder essa oportunidade incrível de concorrer a tantos prêmios, né? Então, assim que vocês se inscreveram, vocês receberam por e-mail
um link de divulgação, tá? É esse link que vocês precisam pegar e compartilhar aí com os amigos, pessoas que vocês acreditam que deveriam ter acesso a todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Se 2 pessoas se cadastrarem aqui no nosso evento através do link de vocês, tá? Vocês já vão ter acesso às palestras, às gravações das palestras e a certificação. Então, não vai ser para todo mundo que vai liberar, queria deixar bem claro, é só para quem estiver participando do programa de indicação e tiver pelo menos 2 indicações, tá? Além disso, a gente tá fazendo aí uma competição entre todos os inscritos. Então, a pessoa que tiver mais indicações é a pessoa que vai vencer aí, vai ganhar o maior prêmio de todos, que é essa imersão presencial no Vale do Silício. Então, gente, olha que oportunidade incrível, né? Viajar aí com tudo pago para o Vale do Silício, conhecer uma série de coisas incríveis lá, só para você indicar e para o máximo de pessoas possíveis que queiram ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Mas além dessa competição no ranking total, só o fato de você indicar para várias pessoas, você já ganha prêmios. Então, independente do seu lugar no ranking, indicou para 20 pessoas, você já ganha um kit de livro, tá? Então, aqui eu só tô dando 2 exemplos, tá? Da competição via ranking e da competição individual, mas convido vocês a entrar no nosso site, lá tem explicadinho todos os detalhes de como vai funcionar o programa de indicação, para quem ainda tá com dúvidas, tá? Bom, e como o Marcos comentou, a gente volta hoje às 5 da tarde. Nesse próximo bloco, a gente vai ter a palestra da Ana Carolina Rezende, que é sócia da Astela Investimentos, falando muito sobre, além de você ser parceiro do negócio, como que você é um RH que é líder do negócio. E para completar, a gente tem o Peter Capelli, né, nossa atração internacional, que foi aí nomeado um dos 5 pensadores de gestão mais influentes do mundo. Então não percam, pessoal, e até às 17.